o balde. Levanta. Pega o balde. Pegou o balde? Mexe. Passa no banco agora. Essa pega rápido as coisas. Passa no banco, agora senta. Colou. Não pode sair mais. Tá todo mundo colado. Vamos ler a Bíblia em João 3,16. Amém? 3,16. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todos digam amém. Povo aqui afiada, viu? Gostei. Deus abençoe. Olha só, crianças. No princípio, Deus criou tudo o que há. O que foi que Deus criou, crianças? Me ajudem. Tudo. Os animais, todo ser vivo, Deus criou. Mas viu Deus que estava faltando algo. Então, ele criou Adão. E viu Deus que Adão estava sozinho lá, ó. Os animais, todo mundo com seu pai e Adão sozinho. Aí Deus foi e fez a mulher. Deus criou o quê? Menino e menina. Essa aqui vai ser. Vai me acompanhar daqui a um dia, viu? Então Deus fez. Deus fez menino e menina. Então, Deus falou assim, ó, com eles, para eles não pegar do fruto. Que fruto é esse, tia? A Bíblia não fala que é maçã não, viu, crente? A Bíblia não fala que é maçã não, a maçã é boa. Olha só, do fruto proibido, do bem e do mal. Na Bíblia não fala que é maçã não, olha. Então eles pecaram. E o que é pecado, tia? Tudo aquilo que vê, pega, ouve, que não agrada a papai do céu. Mentir é pecado, tia? Desobedecer é pecado, tia? E por que você desobedece, hein? E para os adultos, tem mentirinha que tira vocês da eternidade. Que mentirinha é essa, tia? Você tá onde? Eu já tô chegando, nem de casa saiu ainda. É uma mentirinha pequenininha, né? Mas tira da eternidade, sabia? É uma mentirinha que a gente dá risada, porque é uma mentirinha, pastor. Não tem nada, não. Esse não tem nada, não. Que quando Jesus voltar, vão ficar muitos. Porque mentira é pecado. Não existe essa de mentirinha. Pequenininha ou grandona, é a mesma mentira. Então, crente, a partir de hoje, tá onde? Vou tomar banho ainda para sair de casa, porque é mentira. Então, o homem pecou.
Então houve a separação. Veio o pecado para a humanidade. E de lá para cá, vou correr. E de lá para cá veio o pecado. E Deus viu que eu, o pastor, não iria suportar carregar nas costas. Então Deus enviou um bebê. Eles veio assim, ó. Jesus veio assim, através da nossa irmãzinha Maria. Então ele veio como um bebê. Ele se desfez da sua glória por conta de mim e de você que se encontra aqui nessa noite. E quando foi a sua última ceia, ele já sabia o que iria passar. Passar por uma cruz. Cruz essa que era para mim e para você. Mas ele não usurpou. Ele não falou, eu não vou. Porque esse amor é tão grande, é imenso, é incomparável. Ele foi para a cruz. Por mais que ele fez milagres e maravilhas aqui na terra, houve homens maus que levaram o nosso Jesus para a cruz. Cruz essa, crianças, que era para mim, que era para você, mas ele carregou. E tia, mas eu sou criança, tia, mas foi por você. Eu costumo dizer que criança é alma. E feliz da igreja é que tem uma geração de crianças. Não é a geração de amanhã, não. É a geração de hoje. Porque eu creio, pastor, e acredito que Deus tem levantado as crianças. Coisa que adulto não faz, mas uma criança vai e faz. Sabe por quê? Deus tem pressa, pais. Deus tem pressa, mãe, de usar crianças. Sabe por quê? Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. E ele não está feliz, tia. Ele não é feliz porque é uma geração de amanhã, não. É uma geração de hoje. É uma geração de hoje. E Jesus derramou o seu sangue puro lá na cruz. Sangue esse que levou nossas dores. Sangue esse que levou nossa culpa. Quem é o seu passado? Não existe. O sangue de Jesus purificou. O sangue de Jesus lavou nossos pecados. Levou nossas culpas. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Está à direita do Pai. Deus fez esse plano perfeito para que eu e você pudesse estar aqui nessa noite. Tia, eu aceitei Jesus. Tia, eu vou para a igreja. E agora o que eu devo fazer? Anunciar o nome dele. Até que ele venha. Anunciar o amor dele. Até que ele venha. Vai dando glória. Vai dando aleluia.
Porque culto infantil, Deus fala, Deus se revela. E se Ele quiser, Ele ainda vai voltar. Aleluia! Se Ele quiser, Ele volta nessa noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse amor que nos amou primeiro. Tia, se o meu relacionamento aqui é para as pernas grandes, eu não sei viver sem fulano. Ei, o preço foi pago na cruz. O sangue foi derramado. A nossa vida estava escura, mas o amor nos encontrou. A nossa vida, tia, não tinha sentido algum, mas o amor nos encontrou. E esse amor que é tão grande, eu não posso ficar só para mim. Eu tenho que passar para os meus vizinhos, eu tenho que passar para os meus parentes. E onde eu chegar, o amor de Jesus tem que ser anunciado. Aleluia! Tem que ser anunciado por adulto e por crianças. Ei, crianças, na sala de vocês, será que vocês precisam falar assim, ó? Eu sou crente, eu vou para a igreja. Ou o comportamento de vocês identifica. Mas tia, é só uma criança. Pois é, Satanás tenta de tudo para usurpar da mente das crianças. Satanás faz de tudo, pastor, para roubar a infância das crianças. E às vezes a gente, como pais, está desapercebido. A minha mensagem não era essa, mas eu preciso falar. Às vezes a gente está tão desapercebido com a correria do dia a dia, que quando chega em casa, solta a célula na mão da criança. A minha mensagem não era essa, mas eu tenho que falar. Pode ir. E às vezes a gente solta na mão da criança. Eu estou cansado, eu tenho que fazer alguma coisa, os afazeres da vida. Ei, a vida espiritual dos seus filhos estão nas suas mãos. A vida espiritual dos seus filhos estão em suas mãos. E lá no grande dia, Jesus vai falar assim, ó. Cadê o que eu lhe dei? E o que é que você vai falar? Senhor, eu estava numa correria tão grande, pastor, que eu soltei lá e deixei de qualquer jeito. Ia para EBD, à noite, ia para a igreja e ficava com o celular o tempo todo na igreja. Mas é para ele não chorar, é para ele ficar quieto. Vou falar novamente. A vida espiritual do seu filho está em suas mãos. Aleluia, tia. Eu aceitei Jesus. Eu sou uma nova criatura. E o que eu preciso falar? O que eu preciso fazer? Anunciar o amor de Jesus. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Mas antes de eu anunciar esse amor, eu preciso estar revestida,
revestimento é esse? Com a armaduras. Eu preciso do revestimento. Preciso se revestir com a armadura. Bota certo, crente? Cinto da verdade. Que armadura é essa, minha tia? A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde eu ir, eu tenho que falar a verdade. Onde eu for, aleluia, eu tenho que pregar a verdade, pois essa verdade, ela sara, ela cura. É com essa verdade que eu tenho que andar. Verdade essa, tia Thaís, que Deus mostra e se revela. Eu preciso me revestir com a armadura, a justiça. Quem é justo? Crianças, quem anda com essa armadura, não fica assim, ó. Tu tá vendo? Aquela coleguinha lá é tão chata. Aquela coleguinha lá, tu viu o cabelo dela como é? Quem é justo pratica a justiça. Adultos, eu não vou com a cara daquela irmã, nem lá eu vou. Quem é justo pratica a justiça. Capacete. O capacete da salvação. Crianças têm que estar revestido com esse capacete. Porque, tia, tudo que o mundo quer é usurpar da mente da criança. Tudo que o mundo quer é tirar a atenção da criança. E se a criança ficar o tempo todo no joguinho, qual é o jogo preferido de crianças? Meninos, Roblox, o que mais, tia? Minecraft, Free Fire, aí, ó. Isso tudo entra na mente da criança. E criança que anda com o capacete da salvação não tem tempo de estar jogando Roblox. Não. Não tem tempo de estar jogando Free Fire. Não. Sabe por quê? Porque ela está, ó, praticando a palavra. Se os nossos filhos conhecessem a palavra, o tanto que conhece jogo, pode ter certeza absoluta que as coisas seriam outra. Mas por que isso, tia? Porque nós como pais permitimos. Nós como pais saltamos na mão. E criança que vai fazer o chamado de Deus precisa estar revestido da armadura. A sandália da paz. Sabe aquela criança que chega no lugar e todo mundo fala assim, ó? Eu não quero meia. Tia Aline, existe isso? Pior que existe. Tem criança que quando chega no ambiente, algumas pessoas falam assim, ó, se afasta. Vai não, se afasta. Mas eu acredito que essa criança que todo mundo fala se afasta, Deus tem um propósito na vida.
Eu acredito que quando chegar uma tia para abraçar, para acolher, é essa criança que Deus vai usar. Eu acredito. Então, para nós poder anunciar, temos que estar revestidos. A couraça, o escudo da fé. Fé, grande firmamento das coisas que não vemos, mas acreditamos. Tem muitas crianças que falam: como vai ser o meu futuro? O papai e a mamãe só andam assim, brigando. E como vai ser o meu futuro? E às vezes as crianças, pastor, chegam com a tristeza na alma. E às vezes a gente percebe, mas às vezes a criança faz muita coisa que a tia não consegue perceber quando está triste. Mas crianças, vocês têm que ter fé. Fé que o futuro de vocês vai ser brilhante. Fé que a vida de vocês vai ser brilhante. Fé é essa, crianças, que vocês precisam carregar a todo tempo. Hoje não aconteceu, mas amanhã vai acontecer, tia. Eu estou orando, mas não aconteceu ainda. Mas amanhã vai acontecer. Porque tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. E se hoje não acontecer, amanhã vai acontecer. Tia, e se amanhã não acontecer? Tudo é permissão de Deus. Criança está revestida. A criança está revestida. E agora, tia, pode ir? O crente que está revestido assim pode ir para a batalha? Pode ir para a batalha, não pode, pastor? O crente que está assim pode ir, tia, para a batalha? Pode ir para a batalha, não pode, tia Sara? O crente que está revestido pode ir para a batalha. Pode anunciar o amor grandioso. Amor esse que morreu na cruz por mim e por você. Mas, tia, uma criança que está revestida precisa de um muro de proteção. E eu quero aqui uma família. Pai, mãe. Corre que meu horário está indo. Pastor, igreja. Pai, mãe. Pai, mãe, corre. Ministério infantil. Pastor aqui na frente. Pastor aqui. Pastor, Ministério infantil. Ministério infantil. Pai, mãe. Pai, mãe. Vem pra cá, tia. Pastor é no meio, viu? Não, o pastor é pai, mãe, igreja, ministério infantil. Esse é em cima. Ele vai ficar, ele vai formar um muro. Crianças,
vocês estão prontos para anunciar o amor que nos amou? Ah, falou devagar. Glória a Deus. Crianças, vocês estão prontas? Glória a Deus. Igreja, pastor, que se doa, ora, resolve problemas, mas está revestidos. Ministério infantil, aquela que muitas das vezes a mãe solta o menino lá, fica aí, e vai para outro lugar e não quer nem saber se o menino está bem. Ó, tia, tu precisa de alguma coisa? Às vezes nem pergunta o que é que o ministério infantil está precisando. Mas é o ministério infantil que lhe ajuda na formação de seus filhos. Tia, e a escola? A escola ensina, sim. Mas só que algumas escolas distorcem aquilo que a tia está ensinando. Às vezes, a tia ensina, conversa com o pastor ensina, a tia pega, passa para a salinha. O menino chega em casa, tia, falando o que aprendeu. E muitas vezes a tia fala assim, ó, um exemplo. Não quero brinquedo na igreja, nem celular. E a mãe fala assim, ó, quem é ela para te mandar? Mas é cada uma. Vai mexer no celular mesmo. Mãezinha, o Ministério Infantil está para lhe ajudar. Pastor, abaixa, faz uma contenção no menino aí. É o muro. Pastor, vem pro lado de cada família agora. Vem, tia, fica aqui, ó. Abaixa aí, tu consegue abaixar? Volta aqui, ó. Vai ficar aí. Pastor, a base da igreja. Ministério infantil e família andando junto. Ei, pegue essa, viu? A criança revestida com o Espírito Santo, com a armadura. E a criança na proteção do pastor, do ministério infantil e da família, pornografia não entra. Vou falar de novo para a igreja pegar. Ministério infantil, pastor e família andando junto, pornografia não entra. Por que não entra? Porque fez uma muralha, um muro de proteção. Não entra. Adultização lá no mundo é normal. Criança andar como adultos. Crianças dançar dancinhas. Tia Aline, o que tem a ver isso com anunciar a volta de Cristo? Que precisamos pregar a verdade. E a igreja que tem um pastor que ora, um pastor que se doa na obra e um ministério infantil lado a lado com o pastor, a adultização não entra. Não entra porque é um muro e a criança está protegida. Não entra. Depressão. Muitas das vezes
Seu filho está com um comportamento diferente. Você tem uma vida muito corrida, não percebe, mas o pastor percebe. Você não percebe, o ministério infantil percebe. Tia, e o que devemos fazer? É andar lado a lado. É andar de mãos dadas, porque depressão não entra. A violência não entra. Por quê? Tem um pastor que ora e Deus se revela. E o pastor que tem que ter, cingir os ombros para poder falar o que precisa falar. A violência não entra. E pastor, se for caso, leve. A desobediência não entra. Família que está lado a lado com o pastor sabe ensinar os seus filhos. Tia, mas uma desobediência rápida, às vezes é normal. A tia fala assim, passa aqui, menino. E ele fala assim, tia, não vou passar não. Mas logo após, ele sabe o que a mãe ensinou. Ele vai fazer o quê? Voltar. Tia, desculpa. A mãe que anda junto com o pastor e ministério infantil, a desobediência não entra, porque está fazendo um muro de proteção. E famílias têm que entrar. Tem que viver junto, lado a lado com o pastor, lado a lado com o ministério infantil, para poder anunciar o grande amor de Deus. A ideologia não entra. Você pode ser o que você quiser. A Bíblia fala que Deus criou homens e mulher. A ideologia não entra, porque a verdade pregada vos libertará. Não entra. A ideologia não entra. Há mentiras, como a tia já falou, né, crianças? Quando o ministério infantil anda junto com o pastor, com a família, mentiras não entram, sabe por quê? A verdade é pregada. A verdade é anunciada. Louvado seja o nome do Senhor. E a acusação. Que acusação é essa, tia? Às vezes, a mãe perde o sentido e sai falando o que vem pela frente. E às vezes a criança se sente frustrada ou alguém acusa a criança. Mas acusações não entram. Porque Deus se revela do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. E um ministério infantil que se doa, um pastor que apoia o ministério infantil e uma família que está lado a lado. Eu quero todas as crianças aqui na frente. Acredito em crianças transformadas, crianças separadas, crianças essas que têm desejos de anunciar o nome de Jesus. Crianças essa batizada com o Espírito Santo. Eu acredito. E se você acredite, fique de pé e me ajude.
Se você acredita em uma geração curada, uma geração cheia do Espírito Santo, para anunciar o amor de Cristo. Aleluia! Que a gente sempre, meu Deus amado, venha interceder por cada criança, porque não são só apenas crianças, mas são grande instrumento nas mãos do Senhor. Porque o Senhor que disse que delas é o reino do céu, que delas é o reino do céu. Então, Senhor, que o reino do céu venha sempre permanecer vivo nessas crianças que estão aqui. Que o Senhor sempre venha cuidar e preservar dela, e sempre proteger ela com o seu muro, com as suas armaduras, com a sua graça em todo o tempo. Amém. Não tem coisa melhor que ver crianças chorando na presença de Deus. Isso é o que nos motiva. Amém? Que Deus abençoe.